Boa tarde. Até segunda-feira, a TV Brasil está exibindo entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão nas eleições deste ano. A ordem e as regras das entrevistas foram definidas previamente com os assessores dos candidatos. Eu e o jornalista Madison Euler faremos 12 perguntas propositivas de temas diversos, com tempo médio de 1 minuto e meio para a resposta. Ao final da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Hoje recebemos o candidato Ramon Zapata. Ramon Zapata é formado em filosofia e tem pós-graduação em medicina tradicional chinesa, com especialização em acupuntura. Zapata também é professor de escola pública federal e de escola pública estadual. Além disso, também tem atuação no movimento sindical. Candidato, dentre os temas elaborados aqui, um dos mais recorrentes é a questão dos conselhos populares. A gente está falando aqui de cidadania. E esses conselhos populares, de acordo com o programa de governo, eles atuariam em praticamente todos os setores, como educação, cultura, saúde. Como é que seriam constituídos esses conselhos e como é que eles dialogariam com outras esferas, como a justiça, como a Câmara, a Assembleia? Bom dia. Aliás, boa tarde. Boa tarde, Luana. A proposta do PSTU é de transformação radical da sociedade. O modelo capitalista, para nós, ele não serve. Ou seja, para nós não, para o conjunto da humanidade. Já está comprovado que o capitalismo ele termina excluindo a maioria da humanidade. Aqui no Maranhão não é diferente. Então, por isso que nós queremos o quê? Romper com essa lógica do capital, para que a gente possa fazer com que a classe trabalhadora venha governar. E como é que ela vai governar? Através dos comitês ou dos conselhos populares, certo? Ou seja, quem tem que se submeter à classe trabalhadora é o legislativo, é o judiciário e é o executivo. Por exemplo, o Ramon Zapata, se for eleito, ele vai governar a partir dos conselhos populares. O Conselho Popular, na organização dos trabalhadores, é que vão fazer com que se apliquem os recursos que são necessários à própria classe trabalhadora. Esse conselho, o senhor poderia exemplificar? Seria como secretário, funcionaria como semelhante a secretarias? Tipo um conselho de educação, faria o que na prática? Por exemplo, as melhores pessoas para discutir a questão da educação no Maranhão são aqueles que estão diretamente ligados com a educação, por exemplo. Não é um secretário A, B ou C para definir sobre a educação. Então, dentro do próprio local de trabalho, nós vamos construir os conceitos, organizar a classe trabalhadora para que ela possa discutir onde serão aplicados os recursos que são gerados por ela. Porque até parece que a gente não consegue compreender que nós somos capazes de governar. Nós somos capazes de tudo, né? A gente faz todas as coisas que estão à nossa volta. Nós produzimos todas as riquezas. Nós construímos todas as coisas que estão no mundo. Mas aí, quando na hora dos trabalhadores governarem, parece que há um impedimento, parece que falta inteligência, parece que falta organização, mas a gente consegue mover essa máquina. Por exemplo, a economia brasileira é a 8ª do mundo, mas nós somos dos povos mais empobrecidos que tem também no mundo. Então, não tem sentido nós gerarmos tanta riqueza e não usufruirmos da riqueza. A classe trabalhadora ela tem que usufruir da riqueza. Como é que ela faz isso? Tomando o poder nas suas mãos, porque nós vivemos uma ditadura de uma minoria sobre uma maioria. Então, a classe trabalhadora ela tem que tomar o poder para governar para ela. Ok, candidato, indo para o nosso próximo tema, que é segurança, recuperando aqui uma fala do senhor de uma entrevista anterior, dado para um veículo impresso aqui da capital, o senhor falou que prometeria desmilitarizar a polícia e transformar a corporação em uma espécie de sindicato. Agora, para a televisão aqui, para quem está nos assistindo, como é que isso funcionaria na prática? Porque, por exemplo, a polícia militar ela é uma herança da ditadura. Então, nós vamos unificar a polícia, transformar numa polícia civil, apostar na inteligência da polícia. Reflexo para a sociedade disso daí seria o quê na prática? Como é que a sociedade ia sentir essa diferença entre como é feita hoje a gestão da segurança e aqui o seu possível governo vai fazer? Por exemplo, quem faz a gestão da segurança nesse processo hierárquico, por exemplo, são os grandes comandantes. Eles que
discutem um poder, como é que ele vai ser gerenciado dentro das corporações. Se tu unifica a polícia, você transforma essa polícia numa polícia civil, onde as pessoas possam se organizar em associação, em sindicatos, né? Dentro da própria corporação é que irão escolher os seus dirigentes, a própria corporação, os próprios trabalhadores. O que deveria acontecer em todas as instâncias. Mas o modus operandi dessa polícia seria diferente? Sim, nós íamos operar com inteligência. É isso que falta, e não uma polícia repressora como nós temos. A polícia faz a reprimir, ela se transforma num membro privado do Estado, ou seja, o Estado, dentro de si mesmo, ele está sendo privatizado. Porque quando os trabalhadores estão se organizando para reivindicar algum direito ou para manter os que têm, o que acontece? O Estado se transforma num Estado privado, que era um Estado democrático de direito, e também se privatizando por dentro. Porque aí o próprio judiciário brasileiro, a primeira coisa que ele faz é dar um parecer desfavorável à organização dos trabalhadores. Depois, o que eles fazem? Eles chamam a força repressora, que é justamente a polícia. A polícia não deve funcionar no sentido de repressão à classe trabalhadora. A polícia tem que ser inteligente para combater o crime. Candidato, o próximo tema é mobilidade. O PSTU critica o atual modelo de gestão de transporte público na capital e defende a criação de uma empresa de transporte urbano estatal que garanta passagens mais baratas e passe livre para estudantes e desempregados rumo ao que seria a tarifa zero. Então, como subsidiar esse programa e implantá-lo também em outros municípios? Por exemplo, nós queremos universalizar a questão da mobilização. Por exemplo, o governo atual, assim como todos os governos que já passaram, eles estão pagando uma dívida que não é da classe trabalhadora. Por exemplo, até julho desse ano, o governo atual já gastou em torno de 1 bilhão e 500 milhões com juro e amortização de juros, ou seja, com uma dívida que não é da classe trabalhadora. Um dinheiro desse nós podemos aplicar para que a gente resolva esses problemas da mobilidade, para que a classe trabalhadora possa ter acesso, e o estudante ter passe livre, aqueles que não têm emprego poderem também ter passe livre, até que a gente chegue na taxa zero. O nosso próximo tema vai ser economia. Foi uma pergunta feita por um telespectador da TV Brasil. Vamos acompanhar, candidato. O Maranhão possui um dos maiores portos do Brasil e nós também somos grandes exportadores tanto de minério de ferro quanto de soja. Porém, a gente possui um dos piores índices de desenvolvimento humano. Qual a sua proposta para melhorar esses índices e diminuir a desigualdade social no Estado? Candidato, a gente acompanhou a pergunta da Adriana Menezes, que é estudante aqui da cidade de São Luís. O senhor explanar a sua ideia a respeito do assunto que ela questionou. Olha, eu já até comecei a responder essa questão na pergunta anterior. Por exemplo, nós vamos fazer a auditoria da dívida. Saber quem realmente deve, quem pegou esse dinheiro, o que fez com o dinheiro, certo? E, por exemplo, os culpados, nós vamos nos apropriar desse dinheiro, porque o dinheiro é do povo maranhense, ou seja, daqueles que produziram essa riqueza. Mas é uma apropriação que passa por questões judiciais, né? E que leva tempo. Não é simplesmente... A classe trabalhadora vai deixar de imediato, se nós fôssemos governos, nós vamos parar de imediato de pagá-la, a dívida. Nós não vamos sangrar mais o povo maranhense com 5 bilhões. Por exemplo, nós temos um orçamento para esse ano de 19,9 bilhões, 20 bilhões. Até agora foi gasto 25% desse dinheiro para pagar juro e amortização de dívida. No final do ano, nós gastaremos 5 bilhões de reais que poderiam estar sendo empregados para desenvolver, por exemplo, a economia maranhense. Nós temos hoje uma maior concentração de terra do Brasil. Um dos maiores conflitos de terra também do Brasil está no Maranhão. Então, nós temos de desapropriar essas terras e colocar na mão dos trabalhadores que querem produzir na terra. Candidato, só que até aí, quando a gente fala em suspender o pagamento da dívida pública e usar esses recursos para o benefício da população, ok, mas desapropriar até... Mas tudo isso leva tempo. E como é que ia tocar a máquina durante esse tempo? Porque o orçamento não é suficiente para isso, ou é? Quer dizer, o orçamento ele é suficiente para os banqueiros. Para a classe trabalhadora ele não é suficiente. Ou seja, se eu pago 5 milhões para um banqueiro, ou seja, 25% de tudo que eu tenho, eu posso pegar esse dinheiro de forma organizada com a classe trabalhadora realmente governando e aplicar esses recursos para que solucione os problemas da classe trabalhadora.
Os ricos, gente, eles não têm os nossos problemas, eles não têm os problemas da classe trabalhadora. Quem não tem escola pública de qualidade é a classe trabalhadora. Quem vai para a fila do SUS é a classe trabalhadora. Quem não tem saneamento básico é a classe trabalhadora. Ou seja, quem vai resolver os problemas da classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora. Não são esses governantes que estão aí. Porque os que estão aí já governaram e querem continuar governando e não resolveram os problemas da classe trabalhadora. Nós tivemos o governo atual que ia resolver os problemas de toda uma oligarquia durante anos e anos que se instalou no Maranhão, que não resolveu os problemas. E esse governo também não resolveu os problemas. Ou seja, nós estamos há tanto tempo nesse mesmo tipo de política e ele não tem resolvido os problemas. Nós queremos realmente modificar isso por completo. Próximo tema é cultura. Hoje a cultura é vista como algo mercantilizado, né? A gente observa também um descaso em relação a determinadas manifestações culturais, especialmente aquelas que são mais afastadas da capital. Então, como o governo continuaria a subsidiar determinados grupos, correndo risco de preterir alguns, ou criaria um outro mecanismo de sustentabilidade? Os nossos ouvintes e a classe trabalhadora têm que entender o seguinte: nós não vamos governar dentro dos mesmos modelos que estão colocados. Nós queremos uma revolução, por isso que nós estamos fazendo uma chamada rebelião. Uma rebelião onde o povo possa se organizar e tomar o poder para si. E a partir do momento que toma o poder, governar de acordo com as necessidades da classe trabalhadora. Isso é uma questão de classe, porque o Estado que nós temos hoje é uma associação de empresários, que se utiliza do Estado para se completar com os próprios recursos do Estado. Nós vamos quebrar esse modelo não serve para o conjunto da humanidade. Leonard Boff tem um texto que ele diz que 2/3 da humanidade estão vivendo abaixo do nível de pobreza e produz toda a riqueza do mundo. Supondo um eventual governo implantasse o modelo PSTU, como seria o diálogo com a esfera federal que fosse de oposição, por exemplo? Como é que vocês iam dialogar? Como é que vocês iam conseguir implantar essa realidade no Maranhão e o resto do país é uma outra realidade? Por exemplo, o PSTU ele é um partido internacional. Ele está em vários lugares do mundo. O PSTU no Brasil é só uma seção da LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Ou seja, um processo começando no Maranhão vai exigir uma necessidade de se estender para o Brasil. Nós temos uma candidatura que não tá aparecendo na televisão, porque nós temos muito pouco tempo, que é a candidatura da Vera, que é a candidatura do Oeste, que está propondo que se estatize as 100 maiores empresas desse país. Aí sim nós vamos ter um país voltado dentro dessa concepção de uma revolução socialista. Nós queremos mudar a lógica que está colocada para nós, porque essa lógica ela não é benéfica para a classe trabalhadora, para o conjunto da nossa classe. Nós produzimos toda a riqueza e essa riqueza ela não tem retorno para nós. Avançando aí para o próximo tema, que é meio ambiente, mas colocando na prática isso aí que você está, por enquanto, colocando na teoria como ideia de governabilidade. A gente vê aqui dentro da Ilha de São Luís, por exemplo, um problema que não se resolve. Rios poluídos, praias em que as pessoas não conseguem sequer tomar banho, usufruir daquilo, né, que está aí ao nosso redor. Qual seria a tua proposta para tentar sanar isso daí dentro desse projeto aí que vocês do PSTU pretendem construir? Ainda agora a Luana falou sobre a questão de mercantilização das coisas, cultura, né? Ou seja, está tudo mercantilizado. Nós mesmos viramos mercadoria dentro da lógica do capital. Nós somos mercadores, as pessoas te pagam como pagam qualquer coisa, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, você é comprado dentro dessa lógica. Então, nós temos que humanizar novamente a nós mesmos. Nós não podemos ser mercadorias. Tá? A gente tem que destruir esse modelo não serve para a gente. A pergunta é especificamente, eu quero tomar banho de mar em 2019 com a praia limpa. Qual é o projeto do PSTU para que eu possa usufruir disso daí? Eu já coloquei. Por exemplo, no Maranhão todinho nós temos 12,4% de saneamento básico. O que nós queremos fazer? Universalizar o saneamento básico. Até porque cada tostão que tu aplica no saneamento básico, você economiza 5 tostão da saúde. Ou seja, você já está fazendo um trabalho com a saúde. Então, nós temos que universalizar. Nós só temos 12,4% de esgotamento sanitário, de coleta de lixo direta e indireta. Então, nós temos que fazer o que é a universalização do saneamento para que a gente possa tomar banho em uma praia limpa. Beleza. Ok.
Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta o candidato Ramon Zapata continua a responder as perguntas. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco de entrevistas com o candidato do PSTU, Ramon Zapata, e o tema agora é saúde. A gente vai acompanhar uma pergunta do telespectador. Eu gostaria de perguntar para o candidato o que ele pode fazer em termos de saúde, na questão das pessoas não ter que precisar levantar de madrugada, arriscando sua vida, para poder vir marcar uma consulta, para poder fazer seu tratamento. Pergunta da dona de casa Luísa Damasceno. Por exemplo, Hipócrates ele já dizia que a nossa saúde é o nosso alimento. E na medicina tradicional chinesa, eles vão dizer que você tem que se prevenir. Ou seja, você se alimenta de todas as coisas. Você se alimenta da relação que você estabelece com o mundo, com as pessoas, com o trabalho. Então, os chineses eles trabalham no sentido de prevenção da doença. E o próprio conceito de saúde, né, ele é um conceito que ele é muito abrangente, que você tem que ter saúde física, psíquica e social. Né? Então, nós temos que ter todos esses elementos para que a nossa população possa ter saúde. Porque quem vai para a fila do SUS é justamente a classe trabalhadora. Então, nós temos que fazer o quê? Dobrar, por exemplo, o orçamento da saúde pública. Ao invés de a gente pagar juros de banco, a gente dobre o orçamento da saúde para que as pessoas não tenham que ficar na fila. Porque os donos dos bancos, eles não vão para a fila do SUS. Quem vai para a fila do SUS é a classe trabalhadora. Ou seja, aquela que produz tudo, produz toda a riqueza, tem que ficar pegando uma senha na fila do SUS. Mas os que não fazem nada, que não produzem nada, não vão para a fila do SUS. Então, nós temos que dobrar, por exemplo, o orçamento da saúde nesse estado. Ok. Indo para o próximo tema, Ramon, é esporte. No seu programa de governo, o senhor defende que o Estado deve criar espaços para práticas físicas e esportivas e que isso deve estar alinhado à educação. De alguma maneira, isso já vem sendo feito no governo, mas já acredito que não da maneira ideal. Onde é que entraria a diferença aí numa possível gestão do PSTU? Porque, por exemplo, esse modelo desses governos que estão aí é tudo dentro da lógica do capital. Né? As pessoas querem ter lucro com as coisas. E o governo, também, como eu já falei aqui, o governo ele é uma associação de empresários. Os governantes, eles são marionetes dos grandes empresários, e do capital nacional e do capital internacional. Eles trabalham para essas figuras, eles trabalham para essas pessoas. Mas o governo do PSTU... Trazendo para o que você vem construindo em termos de ideia, se faria um conselho para esportes e como é que isso aconteceria na prática? O governo do PSTU, se ele, por exemplo, ele vai desapropriar. Então, se ele desapropria e faz as pessoas começarem a trabalhar, a produzir, nós vamos aumentar o nosso PIB. Dentro de um ano, se a gente pega esses trabalhadores que não estão trabalhando, nós dobramos o PIB do Maranhão, que é hoje em torno de 78 bilhões de reais. Nós temos uma rede de escola pública e uma das propostas do PSTU é colocar 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, para a educação. Aí nós podemos fazer a questão de trabalhar com o esporte, com o lazer. Né? Aí nós temos dinheiro, nós temos recursos, até porque nós vamos fazer a auditoria da dívida e esse dinheiro não vai ser mais para os bancos, vão ser para a classe trabalhadora. Aí nós vamos poder fazer tudo isso em relação ao esporte e ao lazer, o que os governos que já passaram pelo Maranhão não fizeram. Como próximo tema agora, candidato, direitos humanos, o Maranhão é um estado onde ocorre mais violência, mais conflitos por conta da questão da posse da terra. Né? As vítimas são quase sempre indígenas, quilombolas, pessoas de comunidades tradicionais. E são casos que levam décadas para serem julgados. Então, como promover a segurança e a justiça para essas comunidades? Como eu já coloquei, nós temos de desapropriar o latifúndio. O latifúndio ele tem que ser desapropriado porque são cercas e mais cercas que não produzem, só serve para especulação. Então, a classe trabalhadora ela vai estar organizada, porque nós iremos organizar a classe trabalhadora para que ela tome o poder, organizar os de baixo para derrubar os de cima. Essa que tem que ser a lógica do que pensa o PSTU. Porque nós temos muita força. Os caminhoneiros deram um exemplo agora, fizeram uma mobilização nacional, uma greve nacional, onde parou quase tudo, e o governo teve que retroceder
para ver a pauta dos caminhoneiros. Nós podemos fazer isso organizado. Por exemplo, esse espaço que nós estamos aqui foi garantido também por muita luta da classe trabalhadora, porque senão nós não tínhamos nem esse espaço para discutir de forma democrática, né, uma campanha eleitoral. Isso nem sempre existiu. E agora nós estamos tendo um pouco mais de espaço, por exemplo, a TV Brasil ela está abrindo esse espaço para o PSTU, que dentro desse modelo nós vamos ter, por exemplo, 9 segundos o candidato do PSTU a governo para explicar a sua proposta. Então, nós podemos dizer que as eleições, como a gente diz, é uma eleição que é uma eleição de carta marcada, porque os partidos, os maiores partidos, vão ter 5 minutos, 8 minutos, muito dinheiro para circular o Maranhão todo. Aí como é que a gente vai resolver um problema desse? Só com a organização da própria classe trabalhadora. Ramon, indo para o próximo tema aí, que é educação, é um tema amplo, os níveis da qualidade de ensino, não só no Maranhão, mas no Brasil, ainda são muito ruins, então eu vou até reduzir para 2 temas. Qual a tua proposta em relação a transporte escolar, principalmente vinculado à zona rural, e a questão da especialização dos professores? A gente passa ano após ano com um professor de química dando aula de física, com um professor de inglês dando aula de história, justamente porque não há uma especialização, não há um trabalho junto aos professores nesse sentido. Então, transporte escolar e especialização dos professores. Mas a gente colocou aqui, por exemplo, nós queremos uma empresa estatal de transporte, né? Se nós temos uma empresa estatal de transporte, esse problema de mobilidade dos estudantes ele vai acabar, porque isso vai estar sendo prioridade na nossa... Já contemplaria, então. Já contemplaria. E uma outra coisa é a questão do investimento na educação, né? Nós estamos propondo 10% do PIB. Se nós dobrarmos o PIB, mesmo nesse PIB atual de 78 bilhões, se você utiliza 10%, nós vamos ter 7 bilhões e 800 milhões para investir na educação. O problema é que eles têm um projeto, esse mundo do capital, de privatização da própria educação brasileira, certo? Então, a escola pública ela não é vista como uma solução dos problemas. Então, nós, da classe trabalhadora, nós temos que estar organizados para que a gente possa investir na escola pública, porque a maioria dos filhos da classe trabalhadora estudam na escola pública. Então, essa escola pública ela tem que ser forte. Por exemplo, o Flávio Dino, agora, nesse governo dele, e a Rosiana nos governos anteriores, arrocharam os trabalhadores. Ele fez um acordo com a Assembleia, passou por cima do nosso estatuto, certo? Não deu os nossos aumentos de 2016, de 2015, 2016 para os trabalhadores. Não tem um projeto de formação continuada dos trabalhadores com mestrado, com doutorado, ou até com pós-doutorado, porque os recursos da educação, eles são canalizados para outros setores, são desviados para outros setores. Então, até para pagar essa dívida, que não é uma dívida da classe trabalhadora, porque não foi ela que fez esses empréstimos. Ok, candidato, hoje a bandeira da diversidade é levantada por diferentes segmentos. Ainda com toda essa visibilidade, a população LGBT ainda sofre com opressão, com a negação dos seus direitos básicos, discriminação, violência. Em um eventual governo socialista, que princípio seguiria? O princípio da igualdade, que pressupõe tratar os desiguais de forma desigual, ou a ideia que todos tenham seus direitos preservados, independente de gênero, raça ou credo? Sim, a proposta, por exemplo, o PSTU ele quer uma vida digna para todo mundo. O problema é que hoje, nesse modelo que está aí, é um modelo opressor, uma classe que uma minoria oprime uma maioria e que produz, quer dizer, não tem sentido, se você for observar, não tem sentido, você produz as coisas, você enriquece o mundo com o seu trabalho e você não tem acesso dessa riqueza para si. É o que acontece. Uma meia dúzia de pessoas terminam tendo essa riqueza, detendo essa riqueza. Então, num governo do PSDB, num governo socialista, nós vamos ter os direitos, eles têm que se estender a todas as pessoas. Até porque o PSDB sempre está na luta dos que são oprimidos, negras, as mulheres negras, os homens negros, os LGBTs, os índios, os quilombolas. Em todos os lugares, em todas as mobilizações, nós estamos presentes. E olha que o PSDB é um partido pequeno, porque se fosse um partido grandioso, nós já tínhamos feito a revolução. Ok. Indo para o próximo tema, e ainda falando aí de diversidade, a gente vai falar de comunicação pública. Dentro da Constituição está aí a comunicação privada, a comunicação estatal e tem uma comunicação cidadã aí para preencher a lacuna e que para toda a sociedade pudesse ter voz.
existe algum projeto no seu governo para fomentar núcleos de comunicação pública para que essas vozes possam ser, digamos, mais democráticas dentro da sociedade? Max, quando eu estava na universidade, na década de 90, nós lutamos muito pela questão da democratização dos meios de comunicação. Eu estava conversando lá fora e a gente estava falando que eu fui estudante do SEMA, né? Ou seja, existia todo um projeto, né, para que pudesse democratizar esse programa. O negócio é que nesse modelo, todas as coisas eles querem privatizar, inclusive o sistema de comunicação, que nós devemos ter um sistema de comunicação público, de qualidade, para que as pessoas pudessem acessar esse instrumento até para educar a nossa classe. Por exemplo, agora a Luana disse, Ramon, mas é muito difícil a gente fazer isso. Mas se a gente tiver um sistema público de qualidade, onde as pessoas estiverem empenhadas de fazer uma transformação radical, no sentido de que a gente tem que formar a classe trabalhadora, educá-la a partir de um outro prisma, nós vamos... vai ser fácil o que nós estamos dizendo, porque aí nós iremos estar mais organizados, mas nós temos hoje um sistema privado de comunicação que para você acessar é muito difícil, a não ser num momento como esse, porque existe até uma legislação que às vezes os obriga a nos receber. A não ser, por exemplo, a Vera não foi convidada para nenhum dos debates. Por exemplo, eu tenho que pontuar 5%, que a gente não sabe como é que acontece também esse tipo de check-up das eleições. Como é que eu vou saber se eu tenho 5% ou não, se a pesquisa às vezes é encomendada por A, por B ou por C? Candidato. Para poder você ir para o debate. É complicado. Bom, o senhor tem agora 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero dizer para a classe trabalhadora que ela contribua com a nossa campanha nas redes sociais, Facebook, no que for necessário, porque ela é importante, e a nossa informação chegar à classe trabalhadora. Quero dizer também para a classe trabalhadora que nós temos um time bastante forte para essas eleições. Nós temos o Saulo Arcângeli, que é candidato a Senado, nós temos a Preta Lu, que é candidata ao Senado, nós temos a Cátia Ribeira, que é deputada federal, nós temos o Domingo, que é deputado estadual, nós temos a Conceição, que é deputada estadual, nós temos o Osmar, que é candidato a deputado estadual, e nós temos o Eli Omar também, que é candidato a deputado estadual. Então, esse time do PSTU é um time que a classe trabalhadora pode botar fé, porque está em todos os lugares. Parece que nós somos muitos e somos poucos. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer com que a classe trabalhadora possa se organizar para que tome o poder. A gente agradece a participação do candidato do PSTU, Ramon Zapata, e a gente fica por aqui. Hoje ainda tem a edição diária do Repórter Maranhão às 5h15 da tarde. Na segunda-feira voltamos com a série de entrevistas especiais no programa Repórter Maranhão Eleições, às 12h30 com o candidato Flávio Dino. Para você, uma ótima tarde, um ótimo final de semana.